Inclusive, esses poucos momentos de retorno à UFRJ, né, são particularmente emocionantes para mim e fizeram até repensar o que eu queria dizer. Mas antes de começar, eu queria muito agradecer esse convite que me mobiliza muito, sabe, emocionalmente, justamente porque temos uma trajetória aqui de parceria com a UFRJ há muito tempo e que se fez principalmente através, né, estimulada pelo professor João Ferreira, que, na verdade, inclusive, esse livro que vai ser lançado aqui, ele é uma espécie de neto do professor João Ferreira, porque eu sempre dizia que o primeiro livro que eu fiz nasceu do estímulo dele, né? Ele, na verdade, encomendou para uma série que ia sair aqui pela editora da UFRJ. Esse livro ficou esgotado, aí ele se pensou em a editora se interessou para fazer uma reedição, estava esgotada, tudo, etc. Aí a gente foi fazer uma reedição, só que ficou tão grande que depois a editora disse, olha, eu fui atualizar, né? E a editora disse, olha, esse é outro livro que a senhora fez, tem que ter outro nome. Então o livro antigo está, na sua maior parte, contido nesse novo, né? Mas ele tem mais do dobro de páginas, enfim, porque você procurou ver que essa área, por que essa área é tão desafiante? A saúde mental relacionada ao trabalho, e eu acrescento, quando a gente fala trabalho, está falando do mundo do trabalho, e ao desemprego. Essa página, essa área que no Brasil, nos 17 anos que decorreram desde a primeira publicação até agora, né, então, tudo que se produziu academicamente neste país e também em ações práticas, nos centros de referência de saúde do trabalhador do país, na rede, né, de atenção à saúde do trabalhador e em algumas áreas de saúde mental, muito poucas, infelizmente, porque a desconexão entre as duas áreas é alguma coisa muito desafiante para nós da saúde coletiva, né, da saúde pública, e uso de dois termos, nós sabemos que tem acepções diferentes, tal, mas não vamos entrar em teorias agora, né, mas no sistema brasileiro, SUS, Sistema Único de Saúde, nós temos uma divisão muito grande e dentro das universidades, o isolamento entre saúde mental e saúde do trabalhador é algo lastimável, que perdura. E não é aqui a UFRJ, porque aqui houve esforços, né? Eu acho que eles estão tendo continuidade, e fiquei realmente muito tocada pelo que eu vi aqui na primeira parte da reunião, que vocês estão fazendo um esforço de integração interna deste mundo que é o UFRJ com suas 22 mil vidas, como foi bem colocado aqui pelos expositores. Então a gente pensa, o sonho da integração do SUS, o sonho da integração da universidade, da vida universitária, naquela acepção, né, de universidade. Então, vimos aqui muitas profissões ligadas à saúde, né, instituições ligadas à saúde acertando esse convênio, né. E aqui eu vim falar um pouco da educação e da gestão. Então, cadê a faculdade de administração? Cadê a faculdade? Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao convênio, mas vejam, eu estou colocando só. O que acontece na prática? Nós, por que está sendo danada? O nome é esse. É o nome de um outro livro que foi iniciativa do professor João Ferreira, A Danação do Trabalho, um livro que mereceria reedições, né? E essa danação, o diagnóstico não é meu. Essa danação está se dando por causa da gestão reducionista que fala em fator humano, sem ver que o ser humano é muito mais complexo, não pode ser reduzido a um fator. E que fala de fatores sociais,
pessoas e adoecem as pessoas ou vitalizam as pessoas para enfrentamento dos desafios que temos à frente, que são imensos nesse país. Desafios sociais, desafios éticos, sobretudo. E, agora, por outro lado, não é fácil. Então, isso que eu pensei. Vocês estão fazendo um grande esforço de integração. E quantas instituições, e como é que se vai conversar e manter, para além de uma assinatura, de uma formalização, um trabalho conjunto, sabe? O que isso exige de esforço, de tempo, enfim, de abertura comunicacional. Quer dizer, a nossa competência de comunicação, ela é muito desafiada dentro de qualquer uma dessas coisas, dessas iniciativas, para cumprir aquilo que está lá. Todos os planos de governo mais avançados falam em intersetorialidade. Como é que acontece na prática a intersetorialidade? Não quer dizer, você sabe o que eu quero dizer. Né? Tanto no ensino, na formação. Quer dizer, já melhorou muito. Quando eu estudei medicina, comecei a estudar medicina em 1954. Então, a assistente social estava lá no hospital. Bom, ela era aquela pessoa que ajudava a gente a mandar um paciente. Eu trabalhava em Belém do Pará. Então, a minha fase amazônica, na verdade, antes da fase paulista, né? Então, numa Santa Casa, com pessoas que vinham de muito longe, né? Em barcos, aqueles que conseguiam chegar à Santa Casa, e depois para eles voltarem. Então, a assistente social era a pessoa que nos ajudava a fazê-los voltar para casa. E a gente não sabia. A formação da assistente social, que ela estudava muito, tinha muitos conhecimentos de direito que nós não tínhamos, nós médicos, né? Uma série de coisas. Então, a gente não se conhece. Eu estou dando o exemplo da assistente social, mas outros profissionais também, né? Então, hoje em dia, eu tenho muito contato com pessoas da área da justiça. Então, as pessoas do direito do trabalho deste país, né? Principalmente. Então, quando nós mandamos, nós, dos serviços de saúde do Brasil, seja de saúde mental, de saúde do trabalhador, enviamos os nossos laudos, né? E que muitas vezes, numa questão trabalhista, um juiz vai julgar isso, ele precisa de um assistente. Esse assistente, às vezes, é um médico, agora, mais recentemente, às vezes, é um psicólogo. E o que é esse adoecimento pelo trabalho que está proliferando no mundo, não é só no Brasil, mas no Brasil com algumas características que nós temos que abrir os olhos para elas. Então, esses juízes, eles estão procurando pessoas que estudam saúde mental relacionada ao trabalho, em vários lugares do Brasil. E até numa reunião que eles tiveram ano passado, se fixou, um grupo de trabalho, isso foi um juiz que me falou, não tenho muito detalhe ainda, mas para justamente levar à frente mais estudos e debates sobre as questões trabalhistas que envolvem a organização do trabalho de uma maneira em que uma gestão adoecedora está presente e sendo forte, responsável pelo maciço afastamento de profissionais do setor privado e de maneira menos visível e discutida dos servidores públicos deste país. Porque, como uma das poucas pessoas da área médica, infelizmente eu tenho que dizer isso, parece, né, talvez uma pretensão minha, olha, são os poucos, eu sou uma das pessoas, uma das médicas do Brasil, a professora Silvia é outra, e temos mais, eu não conto mais de 6 que têm uma militância, ou melhor, uma presença, porque nós estamos junto com quem? Na saúde mental relacionada ao trabalho e ao desemprego. Nós estamos juntos com principalmente psicólogos, muitos assistentes sociais que estão bastante sensibilizados e procurando estudar o assunto, né? Tanto que o livro foi publicado
pelo setor da editora Cortês, dedicado a serviço social, né? Enfim, vários profissionais de saúde que estão sensibilizados, enquanto que nós médicos, e eu trabalhei muitos anos, 10 anos numa faculdade, numa universidade federal lá no Pará, depois de 25 anos em São Paulo, e olha, não fui só eu, outros tentaram fazer uma integração melhor, mas é muito difícil. Os departamentos, né, funcionavam estanques, agora nós estamos tendo, né, em muitas universidades, como eu vejo aqui, belo esforço da UFRJ, né, com menos isolamento inter departamentos, setores, disciplinas. Né? Agora, não é fácil, porque o conhecimento humano se desenvolveu muito. Assim como não é fácil no SUS, porque, por exemplo, agora estava falando com o professor Pedro Gabriel, que dirigiu, né, a área de saúde mental no Ministério da Saúde durante muitos anos, e a integração, digamos, a demanda que vem para cada setor é muito grande. No caso da saúde mental, nós sabemos, né, o próprio governo se engajou muito agora na questão da dependência de drogas. Vamos, parece ter aplicações em, não sei exatamente os números, né, talvez o professor Pedro Gabriel depois queira falar, quer dizer, instituições para a questão do tratamento dos dependentes. Né? Além disso, temos, né, enfim, todo o esforço antimanicomial. Né? Então, existem todas as demandas, né, específicas da saúde mental e outras específicas da saúde do trabalhador, que são os acidentes mesmo. Então, o grande esforço para diminuir acidentes do trabalho, e não se vê que uma coisa tem articulação com a outra. Muitos acidentes acontecem por causa da maneira como o trabalho é organizado e da maneira impossível para os limites humanos fazer o trabalho mental, de prestar atenção, de raciocinar, de fazer previsão de uma série de riscos, lidar com uma série de riscos, e ao mesmo tempo sofrer injunções de celeridade, porque dentro, digamos, da hegemonia da gestão baseada nos princípios neoliberais, o que se visa é a competição, a lucratividade máxima com o mínimo de custos. E nestes custos estão considerados os seres humanos que trabalham em sua complexidade e seus limites fisiológicos, humanos, dados muitas vezes por vulnerabilidades sociais muito grandes de suas origens e da história desse país. Né? Quer dizer, o que é que eu falo da história? Quero dar uma aula de história, mas eu acho que a história também nos ajuda muito, né? Se a gente pensar na fase colonial e no que se está chamando agora o pós-colonialismo, é muito interessante fazer um parênteses. Na própria Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalhei, existe um grupo que estuda o pós-colonialismo tropical, que seria o brasileiro, em gestão do trabalho. O professor Thomas Moody e outros, bastante interessante, que procura fazer um estudo crítico da gestão e do ensino da gestão deste país. Né? Mas eles mesmos dizem, as pessoas desse grupo, eu achei muito interessante, um dos últimos artigos dele, que diz assim, bom, aqui, dentro das escolas de economia, de administração, nós estamos discutindo a gestão crítica. Entretanto, nas práticas das empresas, os próprios alunos que saem, né, das grandes escolas de administração do país, eles não aplicam. Não há aplicação de todo esse conhecimento que se tem de como existe uma gestação destrutiva da saúde e da
ética. E como essas duas coisas estão imbricadas, saúde e ética, aqui tem alguns médicos, também, acho que vários psicólogos, ciências sociais, outros profissionais da nossa área, da área de saúde, eu acho que ele está principalmente aqui hoje. Então, qual é uma das maiores fontes de sofrimento mental para nós, profissionais da área de saúde? É não conseguir, não ter condições de realizar corretamente o próprio trabalho, por causa das injunções, né, das pressões administrativas que obrigam a uma determinada produtividade e que determinam também que você se torne um burocrata. Um burocrata, quero dizer, que burocrata é a maneira como a gente... Enfim, quer dizer, você tem que preencher fichas, avaliações, uma série de coisas em grades rígidas cuja eficácia, cujos resultados para a própria instituição, seja ela pública, seja ela privada, e para as pessoas que seriam alvo de uma melhora continuada, de um acesso à excelência. Essa palavra é terrível. Tem um autor francês, Monroy, ele escreveu um livro, La violence de l'excellence, a violência da excelência. Ele analisou em empresas europeias, minha gente, ele não veio para o Brasil, não, como uma ideia de excelência que abstrai a complexidade dos seres humanos que devem produzir a excelência, né? Como isto é mortal, adoecedor e mortal, porque aí, agora vocês sabem, né, não houve suicídios só na Telecom francesa e na Volkswagen alemã, eles estão acontecendo na Foxconn chinesa e aparecem nos jornais do mundo. Agora, os brasileiros que morrem por se suicidarem com agrotóxicos não saem nos jornais. Não há sequer uma avaliação mais completa epidemiológica disso. Colegas do Mato Grosso do Sul, né, assim, médicos de trabalho, pessoas ligadas à toxicologia, que estão avaliando isso, já publicaram alguma coisa. Agora, por que as pessoas, né, se suicidam com os agrotóxicos? Aí eu não quero discutir isso, porque é um problema específico. Aliás, digo para vocês, saiu o último número da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, trata unicamente do trabalho no campo. Eles até não falaram, eu até conversei com o pessoal da redação, é pena que não tenha vindo nenhum artigo sobre isso. Mas tem muitas coisas, quer dizer, então a gente aqui está muito envolvido com o trabalho na cidade, né? Claro, São Paulo, Rio, mas nós temos toda uma outra faixa. Mas não são só os lavradores que se suicidam, desesperados, e que tem que ver com a questão agrária, então tem questões econômicas e políticas que tem que ver, não é, com o que acontece no mundo do trabalho. Né? E, bem, estou embora aqui. Eu penso que mostrar, a questão é complexa, as demandas são muitas em cada área e as áreas não se articulam. Né? A questão do suicídio é uma questão que está crescendo, os bancários também têm estudado. Algumas categorias no Brasil, profissionais são mais, vamos dizer, são mais organizadas em termos de olharem a saúde e inclusive pressionarem instâncias governamentais no sentido de se dar atenção maior à saúde do trabalhador. Então, não vamos falar aqui dos sindicatos, se bem que eu acho que eles continuam tendo um papel importante para exercer, não é, o seu direito de chamar a atenção para as questões que estão levando a adoecer tantos trabalhadores desse país. E quando eu falo trabalhador, nessa acepção ampla, né? Todos nós somos trabalhadores. As pessoas que, como diz o professor Ricardo Nunes, as pessoas que vivem do seu trabalho. Né? Somos quase todos nós. Né?
E, bem, então, quais são os seus desafios? Eu já fiquei falando. Eu pensei que a gente teria que pensar um pouco, né, como a própria ação educativa, exercendo aquele papel, né, ou assumindo o papel de uma pedagogia crítica. Não tem talvez ninguém da área de educação, porque eu imagino que justamente pela maneira como circulam as coisas, as pessoas da educação não se sentiram chamadas a vir aqui, né, nem com as pessoas da área do direito, né, mas nós estamos muito juntos com elas, assim como com as da administração, ou estamos juntos, assim, necessariamente juntos para pensar as demandas que se colocam à universidade. Porque há questões que são de direitos e de direitos humanos também, envolvidas com a questão da saúde. Né? E as pessoas da filosofia que estudam isso em outros países estão muito envolvidas. Na França tem um grupo grande de filósofos estudando saúde mental relacionada ao trabalho. Até alguns ligados ao professor que vocês já ouviram falar, Christophe Dejour, né? Então tem um grupo, o professor Renaud, é uma pessoa que tem escrito sobre a questão da justiça, sobre a questão de como viver a injustiça é uma causa de adoecimento. Então, da mesma maneira como a falta de autonomia profissional para enfermeiros, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, é uma razão de constrangimento, de sofrimento mental, não poder fazer direito aquilo que você sabe fazer, não poder encaminhar e ver acolhida a sua demanda. O seu paciente precisa sair do trabalho em turnos alternados, por exemplo, quando eu trabalhei com muitos trabalhadores, enfim, atendia e via que eles não era atendida a demanda de que eles não tinham condições de saúde mais para trabalhar uma semana num turno da tarde, no outro da noite, no outro da manhã de novo, etc, etc. Né? Quer dizer, porque as primeiras pesquisas que nós fizemos foram em saúde mental relacionada ao trabalho, como a Silvia lembrou, foram com trabalhadores industriais de base em Cubatão. Em Cubatão, em São Paulo também, numa siderúrgica. Então, a maioria era trabalho em turnos alternados, pessoas com adoecimento psíquico ligado a um conjunto grande de condições danosas de trabalho, mas onde pesava muito a questão do trabalho em turnos. Mas não vai dar para a gente ficar falando isso, né? O que eu queria dizer é o seguinte, que a demanda dentro da universidade é a gente se integrar para que esses conhecimentos relacionados à gestão adoecedora e a outros aspectos adoecedores do trabalho, porque é claro que tudo aquilo que a medicina mais tradicional ligada ao trabalho, né, voltado ao trabalho estuda, e continua sendo importante, né, os agentes físicos, químicos e biológicos do ambiente de trabalho que são adoecedores, claro, precisamos estar muito mais voltados para eles do que antes, principalmente porque os agentes químicos, muitos deles foram muito pouco estudados na sua repercussão sobre os seres humanos, né? E mesmo aquilo que já está muito bem estudado, como o amianto, que não há dúvida nenhuma, o amianto foi banido numa série de países. No Brasil, os interesses econômicos de uma grande empresa que produz um tipo um pouco modificado, né, de amianto, eles têm ganho, apoio, né, enfim, institucional, de autoridades, etc. E continua essa guerra para eliminar, para que a gente tenha no Brasil também o banimento de todo tipo de amianto. Porque todo esse outro tipo está comprovado que ele é cancerígeno também. Então, outra coisa, saúde mental. Não podemos separar a saúde mental dentro da saúde do trabalho da saúde do trabalho
de uma maneira mais ampla, da saúde de quem trabalha de uma forma mais ampla. O fato das doenças cardiovasculares serem a maior causa de morte no Brasil, grande parte dos países também, apenas em poucos países, como na Alemanha, tem sido examinado em correlação com a saúde do trabalho. O professor Johannes Stiglitz, que eu acho que ele veio aqui no Brasil, não sei se é aqui em São Paulo ano passado, né? Alguém viu? Não sei se ele veio aqui. Veio, né? Na Fiocruz. Como? Veio na Fiocruz. Veio na Fiocruz, né? Então, é uma pessoa que há muitos anos nós acompanhamos o trabalho dele. Ele estuda principalmente doenças cardiovasculares, cuja mediação é um trabalho. Ele é de uma perspectiva mais clássica, né? Ligada a encarar principalmente o adoecimento via estresse, né? Que é o mais divulgado no mundo, né? Todo mundo fala em estresse, até popularmente as pessoas dizem que estão estressadas. Dizer que está estressado pode ser desculpa e pode ser ofensa também, né? Você está muito estressado, né? Enfim, né? Não é a minha perspectiva, mas a visão do estresse, que a fisiologia, enfim, os estudos de Seligman, etc., os mais recentes têm mostrado, do estresse.